Vamos conversar agora, gente, sobre cirurgia plástica. Tá aqui o Dr. Mário Henrique da Rocha, ele que é cirurgião plástico, e a gente tem batido bons papos toda semana aqui e tirando dúvida. Aliás, tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, tudo bem? O bochicho de que, do nosso bate-papo da semana passada, que não precisa necessariamente pôr prótese para ter uma mama empinadinha, a mama dos sonhos de muitas mulheres, fez bastante sucesso, viu? Com certeza. É o sonho das mulheres, é a mama empinada, né? E a semana passada, gente, para quem não acompanhou, nós conversamos sobre plástica de mama e uma das técnicas que você abordou aqui é exatamente essa de não precisar pôr prótese, né? Pode-se fazer uma diminuição, né, para quem não acompanhou, e sem, né, necessariamente a prótese e ficar uma mama legal. Então, gente, já é uma grande conquista, na verdade, né? Quem não tem uma mama muito pequena, tem um volume mamário bom, uma mama de bom tamanho, só tá caída, não precisa pôr prótese. Você consegue levantar a mama sem a prótese. Isso é uma técnica que não é tão difícil, viu? E para você que não acompanhou o bate-papo todo da semana passada, você pode procurar o Dr. Mário Henrique e tirar todas as dúvidas, né? Já conversa, já analisa, né? E pronto, já resolve isso e já fica sabendo, porque realmente é fantástico. Mas o nosso assunto hoje é abdômen, né? Esse eu acho que o maior desejo das mulheres, não sei se o abdômen ou o seio, né? Acho que fica meio que nos 50%, ou eu estou enganada? Pouquinho mais ainda as mulheres procuram pela cirurgia das mamas. Sério? Mas o abdômen também, bastante. É que o abdômen tem a lipoaspiração, então se você considerar a lipoaspiração também, aí fica meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Mas as mamas ainda é meio que, se separar tudo, é o que ganha? Com certeza, porque as mamas você pode tanto aumentar quanto diminuir. Sempre verdade. a mulher quer dar uma mexidinha. E o abdômen, de repente, se é só gordura, faz um regime, vai pra academia, busca as outras opções. Agora a mama realmente é o cirurgião plástico ou é o cirurgião plástico, né? É verdade. Doutor, mas o que a gente pode falar em abdômenplastia? É para todo mundo? Não é? Em que casos que tem essa indicação? Vamos começar por aí. A cirurgia plástica do abdômen, ela tem várias indicações e várias possibilidades, né? Você pode fazer desde uma lipoaspiração pequena até a plástica abdominal tradicional, que é com aquela incisão que fica na marca do biquíni, né? Que é uma incisão um pouco maior que uma cesariana. Isso vai depender do problema que a paciente tem, né? E isso o médico ele avalia, a pessoa vai no consultório. De acordo com o problema que a paciente tiver, ele vai propor uma proposta de cirurgia. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim, mas fulano é tão magrinha, né, malha tanto, mas não sei o que, mas sempre tem, parece que um pouquinho, uma gordurinha, ou na lateral, ou bem na frente, ou próximo do umbigo, principalmente para quem já teve filho, que parece que ela não sai de outra forma, a não ser uma lipo, a não ser uma cirurgia, né? A grande vantagem da plástica do abdômen tradicional é que ela permite você tratar não só a gordura, né? As mulheres, principalmente, quando elas engravidam, o volume dentro da barriga aumenta muito. E a musculatura que está fora, que está contendo isso, ela acaba se afastando. Essa musculatura ela pode ser tratada na plástica do abdômen. Quer dizer, não é pura e simplesmente retirar o excesso de gordura ou o excesso de pele. É feito todo um trabalho interno também. Com certeza. Você consegue dar uma cintura para a paciente que quando você faz a plástica do abdômen, você amarra essa musculatura como se fosse um espartilho. E esse é um espartilho que para o resto da vida vai ficar lá na paciente. Então, por isso que o resultado é muito maior. Gente, é fantástico. Eu acho que é o primeiro cirurgião plástico que vem realmente, né, de tantos que a gente já conversou, que fala, né, exatamente nisso. Porque para nós, leigos, a impressão que se dá é que tirou, não. Mas tem todo esse trabalho de reconstrução, então, na verdade, dos músculos também. Com certeza. Eu penso na cirurgia plástica como uma cirurgia de contorno corporal. Então, se eu vou fazer um abdômen, qual que é a minha preocupação? Não é só tirar as sobras, é dar um contorno bonito. Como que eu consigo dar esse contorno? Amarrando a musculatura, você consegue, às vezes, até aquele pneuzinho lateral que a paciente tem, você melhora
sem a lipoaspiração. Entendi. Por quê? Porque você amarra a musculatura interna da paciente. E isso é fantástico o resultado. Para quem tem problema, já teve problema de obesidade também, esse processo, mesmo que de repente não tenha tido uma gravidez, né, quando se trata de mulher, também é feito esse trabalho? Com certeza. A pessoa que já teve obesidade, né, ela tem normalmente uma musculatura muito frágil. E você amarrando essa musculatura, você consegue uma firmeza maior e um resultado muito melhor. Os homens também passam por essa amarração quando você faz uma lipo ou uma plástica abdominal em um homem? Quando é feito somente a lipo, não, né? Porque a lipo ela não te permite que você chegue na musculatura, consiga ver a musculatura para tratar. Quando é feita a plástica de abdômen tradicional, pode ser feita assim. Essa amarração ela vai depender, né, do tanto que o músculo está afastado. Então, isso é uma coisa que você avalia no momento da cirurgia. Não dá nem para se fazer uma avaliação antecipada, então. O cirurgião consegue avaliar pela palpação, palpando, mas assim, a ideia exata, se é mais um pouquinho, menos um pouquinho, isso é na própria cirurgia que você faz. Me passaram uma pergunta aqui, até do pessoal que está aqui no estúdio, se essa amarração dos músculos antes de uma gravidez prejudica alguma coisa, né, numa gravidez posterior ou não? Não. A única preocupação, a única recomendação que eu faço aos pacientes é a seguinte: você vai fazer uma plástica para ter um contorno bonito. Se você pretende engravidar em pouco tempo, aguarda um pouquinho antes de fazer a plástica. Agora, você não pretende engravidar. Você em pouco tempo que você fala 1 ano, 2 anos, 3 anos? 1 ano, 2 anos. Aguarda um pouquinho, faça... É a mesma coisa em relação à mama. Por quê? Porque você vai ganhar peso, tá com aquele contorno todo bonitinho, você pode perder esse resultado. Com as mamas também, às vezes você vai levantar as mamas, depois você vai amamentar, a mama pode ceder um pouquinho. Então, se a gravidez está nos planos já do casal, tenha o filho primeiro, aproveite bem o filho e venha depois para fazer. A grande maioria das pacientes que faz a cirurgia do abdômen, elas já tiveram seus filhos. E elas não pretendem, normalmente, ter mais filhos. Mas muitas acabam tendo novamente, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso que é interessante. Uma outra coisa que se questiona muito, doutor, são as cicatrizes, né? Porque existe a abdômen total e mini abdômen. E a lipo. São coisas... Sim. As três provocam o mesmo tipo de cicatriz ou cada técnica a cicatriz é diferenciada? Eu estou conversando com o Dr. Mário Henrique da Rocha, ele que é cirurgião plástico, e o nosso assunto hoje é abdômen, né? Quem não quer aquela barriguinha, vamos falar o português bem correto, aquela chapadinha, né? E os homens com aquela barriga tanquinho, todo é o sonho de consumo de todo mundo. E algumas pessoas a genética abençoa, mas as outras e a maioria de nós temos que buscar realmente ajuda, auxílio de um bom cirurgião plástico. E nesse caso, eu estou conversando com o Dr. Mário e realmente uma pessoa que a gente percebe que tem uma bagagem fantástica e que consegue, tudo que eu consigo perguntar, o que vocês tiverem curiosidade, pode mandar, eu vou estar perguntando e ele sempre tem uma resposta que realmente faz com que a gente entenda melhor, né, que é perfeitamente natural melhorar e se fazer uma boa cirurgia. Doutor, a pergunta que eu fiz é: a lipo, mini abdômen ou abdômen completo, a cicatriz é a mesma ou são cicatrizes diferenciadas? Ou existe técnica que pode reduzir essa cicatriz? São cirurgias diferentes, né? Que vão ter resultados diferentes e as cicatrizes diferentes. Isso vai depender do que a paciente ou o paciente apresenta e o que você pretende com a cirurgia. A lipo é ela que tem as menores cicatrizes, são aqueles pontinhos onde você insere a cânula. Mas ela não te permite fazer uma abordagem da musculatura. Né? Quer dizer, aquela amarração toda que a gente falou, aí já não dá para ser feito. Não dá para fazer. O mini abdômen, ele permite com que você faça essa amarração, mas a quantidade de pele e gordura que você tira embaixo do umbigo ela é menor. Ela fica com uma cicatriz semelhante à de uma cesariana. Se não tiver muita sobra de pele, pode ser feito o mini abdômen. E a abdominoplastia clássica, que aí você pode fazer a cirurgia completa, pode fazer a amarração, tirar toda aquela sobra. As estrias que a paciente tem embaixo do umbigo, essas saem 100%, porque
praticamente toda a pele que está entre o umbigo e o ossinho do pubis, ela é retirada nessa cirurgia. Caramba! É bastante. É bastante. Então, assim, e as estrias que tiverem nessa pele, as alterações que ela tiver, às vezes tem alguma cicatriz embaixo, normalmente sai também. Fica sem. Isso é importante. Então, as cicatrizes são diferentes também. São diferentes. E a parte do umbigo? O umbigo, as técnicas tradicionais todas deixam cicatrizes no umbigo, né? Que é o grande, ao meu ver, o grande problema da plástica do abdômen. Porque qualquer barriguinha de fora parece um umbigo, né? Com certeza. Então a mulher, ela põe um biquíni, tampa aquela cicatriz de baixo, mas o umbigo tem cicatriz. E qual que é o problema? A região do umbigo, às vezes a cicatriz não fica bonita. É uma região que tende a não ter uma cicatriz muito bonita. Então, há cerca de 1 ano, houve um estudo que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para se fazer um umbigo sem cicatriz. E aí? Como que ele é feito? Como que isso é possível? Porque eu escuto muita gente que já fez reclamar, e o meu umbigo não ficou perfeito. Queria retocar, mas queria retocar só o umbigo e tal. Como que ele é feito? Se você deixar o umbigo da paciente, você não tem jeito, você vai ter uma cicatriz em volta. Então, o que o cirurgião faz? O cirurgião faz a plástica do abdômen, tradicionalmente, mas ele vai fazer uma amarração, ele vai ligar a pele à musculatura internamente, como se fosse um umbigo, que o umbigo ele surge dessa forma, com a musculatura sendo ligada à pele. Então, o cirurgião ele faz uns pontos, mimetizando o umbigo. Você pode fazer um umbigo de pessoas mais altas e magras, são as longilíneas. Você pode fazer um umbigo um pouquinho mais aberto, se a pessoa for um pouquinho mais baixinha, você molda do jeito que você quiser. Quer dizer, você acaba, com o próprio trabalho que você faz no umbigo, você cria uma harmonia no corpo também. Sim, é assim, é um resultado fantástico. Inclusive, num dos últimos congressos que teve de cirurgia plástica, foi a sensação no momento, foi a descoberta dessa técnica. E você já está usando essa técnica? 100% dos pacientes. Eu não faço mais técnica com cicatriz. Mulheres, para quem tinha o trauma, não vou fazer porque, né? Pode fazer que agora é show. A gente vem falando em cirurgia plástica, doutor, e você chegou recentemente, veio realmente de uma cidade que é berço em cirurgia plástica. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Sinop, sobre a nossa realidade, porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu vou fazer fora, vou fazer não sei o quê, às vezes não tem o acompanhamento do pós-cirúrgico tão próximo do profissional que faz, mas por uma questão de, não sei se o anestesista aqui é bom, se o centro cirúrgico é interessante, se tiver alguma consequência, algum problema, eu posso ter Como que é hoje aqui? Você que optou em vir para cá? Olha, ao chegar em Sinop, eu tive uma surpresa muito boa, porque eu vim de um centro, um centro de referência em medicina, com medicina de ponta, estado de São Paulo. Já passei pelo Rio de Janeiro, por Paraná, vários estados eu já passei. E eu esperava encontrar uma medicina aqui um pouco atrasada, um pouco defasada. E qual não foi a minha surpresa ao entrar num hospital, entrar num centro cirúrgico, e ver os mesmos equipamentos de ponta que eu via em São Paulo, aqui no hospital que eu trabalho. E mais, qual não foi a minha surpresa ao trabalhar com um anestesista, que de todos os anestesistas que eu já trabalhei, eu nunca vi alguém que soubesse tanto, que fizesse anestesias tão boas. Então, assim, às vezes a pessoa tem aquela preocupação, em Sinop eu não vou ter um atendimento tão bom. Olha, uma coisa eu garanto, em relação aos equipamentos médicos, você vai ter exatamente os mesmos, se não melhores que em muitas cidades, porque o estado de São Paulo às vezes compraram, então já está um pouquinho antigo, aqui é tudo novo. E em relação a profissionais, por exemplo, o anestesista, você vai ter um anestesista muito melhor que em muitos lugares, porque é muito bom. Eu fiz questão de perguntar isso, eu nem tinha falado, doutor, que eu ia abordar esse assunto, porque assim, a gente acaba, as pessoas veem você conversando aqui comigo e acabam nos abordando e falam assim, mas Jane, mas o médico é bom e tal, mas e o restante? Então, ouvir de você, e até porque eu acho que deve ser uma preocupação sua como profissional, porque se você não tiver tudo isso com uma qualidade à altura, o seu trabalho também não vai ter o resultado à altura que você promete e deseja realmente para os seus pacientes. Então, por isso que eu fiz questão de perguntar. E que bom saber disso.
né? Sim, com certeza. Porque em todos os aspectos, não só na cirurgia plástica, mas em outros atendimentos também. Então a gente pode ficar bem tranquilo quanto a essa questão de estrutura realmente. Com certeza. Você fique tranquila que em relação a equipamentos você vai ter tudo de ponta, você tem profissionais de ponta, basta ter um pouquinho de paciência e escolher bem o profissional que vai executar a sua cirurgia. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero voltar a falar sobre abdômen em outros bate-papos, doutor, mas eu só quero perguntar uma coisa. Tem muitos homens que falam assim, eu vou fazer a minha cirurgia e vou ficar com o abdômen tanquinho. Isso é feito na cirurgia ou isso exige malhação depois? Existe um conceito hoje dentro da plástica do abdômen que é a lipomioescultura, que permite com que você faça uma escultura no abdômen como se fosse uma musculatura. Então é permitido, chama lipomioescultura. Isso você tem que avaliar caso a caso. O que normalmente é feito? Por exemplo, praticamente todos os abdômenes que são operados, você diminui a camada de gordura para a pessoa ficar com o abdômen mais retinho e bem no meinho ali, para cima do umbigo, que quem malha fica fundinho, você faz isso na cirurgia. Então, assim... É o truque. Esse fundinho, assim, as mulheres adoram, né? Elas gostam muito. Isso praticamente é feito em todos os pacientes, porque dá uma sensação que é um abdômen forte, malhado, e não necessariamente é. O próprio jeito com o qual você opera, é o jeito que você dá os pontos. Tem vários truques, assim, digamos assim. Não são truques, são técnicas cirúrgicas, né? Na verdade. Que mimetizam isso, permitem com que a paciente tenha um corpo de uma mulher malhada sem necessariamente estar malhando para isso. Isso também se discute antes da cirurgia, por exemplo, porque tem gente que não gosta de ter corpo malhado, tem gente que gosta de ser chapado, então isso pode ser discutido também. Claro, isso é o que eu expliquei, são técnicas, você oferece para as pacientes, na minha experiência... Todas as pacientes querem. Quem não quer, né? Mas a gente oferece. Uma outra coisa, para fechar mesmo, eu me empolgo, né? A gente ficou aqui 2 horas conversando com o Dr. Mário. Eu posso fazer, a gente vê muitos casos, já faz lipo, faz abdômen, aí faz costa, aí tira o culote, aí põe peito, aí eu posso fazer tudo de uma vez só? Ou tem algum risco, ou não é aconselhável? Não é aconselhável, né? Você fazer várias cirurgias ao mesmo tempo não é aconselhável. Existe um limite. Isso são recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Conselho Federal de Medicina, para que você não associe muitas cirurgias. Então, você operar um abdômen e uma mama, sem problema, é um porte cirúrgico que, se a paciente tiver em boas condições clínicas, ela não vai ter problema. Mas quando você começa a associar outras cirurgias, e principalmente a lipoaspiração, você começa a aumentar a chance de ter complicações. E além disso, você tem que entender o seguinte, o corpo ele precisa cicatrizar. Existe um limite do que pode cicatrizar. Então você vai fazer um abdômen, faz aquele corte embaixo. A pele ela tem que ser soltada até em cima para poder chegar embaixo. E você vai lipoaspirar os lados, e da onde vem o sangue? Então assim, isso aumenta a chance de às vezes abrir um ponto, de você ter uma cicatriz feia, de que não seja bonita. Então, isso o cirurgião ele tem que avaliar e você procura evitar cirurgias muito grandes. É um pedido das pacientes, eu recuso. Eu não faço uma cirurgia que pode expor a minha paciente a um risco maior. Isso é muito importante. Tá aí, gente, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer tudo de uma vez só, né? Principalmente as mulheres que querem, já vou transformar, já vou otimizar tempo e tal. Mas tem que se analisar porque a nossa saúde é a nossa vida, né? E é um corpo que você vai continuar convivendo sempre, então é melhor fazendo por etapas e se tendo um resultado perfeito, né? Procure um bom cirurgião, tenha calma, procure ter bons resultados, né? O corpo a gente opera para ficar perfeito sempre. Eu não gosto de pensar que em alguns pacientes não vai ficar perfeito. Não, eu opero todos para ficar o melhor que eu conseguir. Sem dúvida. Obrigada, doutor. Até a semana que vem, tá? Gente, vamos conferir mais um bloco? 2 minutos eu tô voltando.